Primeira coisa aqui na apostila de vocês, eles trazem aqui um textinho para falar um pouco do que são essas propriedades. Então, vamos lá. Propriedades que nos auxiliam a chegar em um resultado de outras formas, sendo algumas delas bem úteis e que evitam alguns cálculos longos, diminuindo assim o risco de algum possível equívoco. Então, quanto mais contas a gente tem que fazer, né, na hora de calcular determinante, pior, porque é mais chance da gente acabar errando um sinal, errando uma continha básica ali, e na hora da prova isso acontece. Então, essas propriedades aqui vão nos ajudar nesse sentido, de evitar que a gente vá por esse caminho, e se a gente tiver esse conhecimento, a gente vai conseguir resolver esses exercícios bem mais fácil, de maneira mais direta. Então, outra coisa que vale a pena falar é que essas propriedades que a gente vai falar hoje são válidas para todas as determinantes, independente da razão, né, do tamanho dela. Na última aula a gente falou sobre determinantes de matrizes 3×3, né, mas aqui a gente vai estar falando de todas, independente do tamanho. Essas propriedades aqui vão valer para todo mundo. Então, vamos começar. Determinante igual a zero. A gente tem alguns casos em que a gente vê a nossa matriz e já pode dizer direto que o determinante ele é igual a zero e não precisa nem fazer os cálculos. E a primeira situação que isso é possível é quando a gente tem uma fila nula. Professor, o que é uma fila? Fila é uma linha ou uma coluna, tanto faz. Linha ou coluna, a fila é para descrever um dos dois. Então, se você vai ver aí, a maioria das nossas regrinhas fala de fila. Isso é uma linha ou é uma coluna, ok? Tanto faz. E o que é uma fila nula? Uma fila nula seria, por exemplo, aqui na tela, a linha 3 dessa matriz é formada por zeros. Então, os valores dessa fila, dessa linha, todos são zero. Então, é uma fila nula. Se você vê isso aí na matriz, você não precisa nem calcular o determinante que vai dar zero, ok? Se você está duvidando, você pode parar o vídeo aí e tenta fazer, que você vai ver que multiplicando aí no final vai dar tudo zero e vai chegar no determinante igual a zero. Então, se você vê que tem uma linha ou uma coluna, aqui, por exemplo, a coluna do meio está zerada. Então, a gente já sabe, o determinante vai dar igual a zero. Se você quiser testar aí, pode fazer. E pode ser para qualquer tamanho, né? Imagina lá uma matriz de 4×4, olha só. Tem uma fila, uma linha que, aliás, é uma coluna toda zerada, né? A gente já sabe que o determinante vai dar zero, não precisa nem fazer. Imagina quanto cálculo ia ter que fazer aqui. Isso daqui já evita, né? Então, bem legal saber essa regrinha. Outra regra bem interessante que vai nos dar um determinante igual a zero é quando a gente tem filas iguais, ou seja, uma coluna ou uma linha igual a outra na matriz. Por exemplo, veja só aqui a segunda coluna e a terceira. São iguais, né? Idênticas. Então, se você fizer aí os cálculos, você vai ver que esse determinante vai dar igual a zero. Então, se você tiver uma linha ou uma coluna idênticas, né, com os mesmos valores, tem que ser igualzinho, o determinante vai dar igual a zero. Independente de qual linha, qual coluna, mas se tiver duas iguais, o determinante dá zero. Pode ser uma linha também, então veja aqui, as duas linhas, as primeiras linhas estão com os valores iguais, e se você fizer aí o cálculo para calcular o determinante, você vai ver que vai dar zero. Bem legal, né? Mais uma. Filas proporcionais ou múltiplas entre si.
que a gente fala sobre isso? Imagina que por exemplo, a coluna 1 aqui, ela é múltipla da segunda, ou seja, a gente está multiplicando por um valor e chegando em outra. E a gente está vendo ali que elas são mesmo múltiplas, se você observar a primeira coluna e a segunda ali. A segunda coluna é exatamente a primeira vezes 2. Isso é uma proporção, né? Então, a gente tem duas filas que são proporcionais entre si. Isso também vai nos dar um determinante igual a zero. Se você não acredita, pode parar o vídeo aí que você vai ver. Faz os cálculos que vai dar igual a zero. Bem legal. Então, fila nula, filas iguais e filas proporcionais nos dão um determinante igual a zero e você não precisa nem se estressar, não precisa calcular. Se você vê algum desses padrões aqui, você já mata a questão na hora, né? Então, muito legal. Também para matrizes 2 por 2, veja só, se você identifica a proporção aqui. A segunda coluna, então, é 3 vezes a primeira, concordam? Isso é uma proporção, então, se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 9 para a esquerda, 9 para a direita, e os dois vão se anular, então vai ficar zero, determinante igual a zero. Bem legal. Então, qualquer tamanho que a matriz tiver com filas proporcionais, vai dar igual a zero. Legal, vamos para a próxima. Outra regrinha legal, outra propriedade dos determinantes é quando a gente tem uma matriz triangular. Vocês lembram o que era uma matriz triangular? Uma matriz triangular é quando os valores de alguma parte, né, seja para cima ou para baixo, da diagonal, são iguais a zero. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês verem. Essa é uma matriz triangular, porque todos os valores acima da diagonal principal, né, estão zerados. Então, a gente tem que é uma matriz triangular. Pode ser que seja uma matriz triangular com os valores para baixo, né, para baixo da identidade da diagonal. Tanto faz. É uma matriz triangular. E o que a propriedade nos diz? O determinante de uma matriz triangular é igual à multiplicação dos elementos da diagonal principal. Ou seja, quando a gente vê uma matriz triangular, a gente não precisa calcular tudo da maneira tradicional, a gente só vai pegar e multiplicar a diagonal principal. Ou seja, vamos pegar aqui o 2, o 3 e o menos 7, né, e vamos calcular, vai dar o nosso determinante. Então vejam ali que a gente tem zeros para cima da diagonal principal, e isso caracteriza uma matriz triangular. Então a gente só vai direto para diagonal e já calcula o determinante. Ali eu calculei 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 7, 42, menos 7, né? Então menos 42, esse é o determinante, não precisa fazer mais nada. Se você quiser tirar a prova ali, só aplicar a regra de Sarros e você vai ver que vai dar menos 42, sem precisar fazer tudo aquilo de contas que a gente faria normalmente. Outra coisa que essa regrinha, essa propriedade nos diz, é sobre as matrizes identidades, né? Matriz identidade é quando a nossa diagonal principal ela é formada por 1, né? Os elementos da diagonal principal são 1. Essa matriz, se você fizer o cálculo da determinante, vai dar 1, né? Então também, você não precisa fazer todos os cálculos normalmente, é só pegar a matriz identidade e lembrar que ela é sempre igual a 1, porque é multiplicando os valores da diagonal principal, né? Então, galera, toda vez que vocês tiverem uma matriz identidade, vocês já sabem que a
o determinante dessa matriz vai dar sempre 1, né? Se você ver ali, você só precisa multiplicar a diagonal principal, e numa matriz identidade ela é toda formada por valores 1, então vai ficar o determinante sempre igual a 1. Beleza, vamos para mais uma propriedade. Determinantes que não se alteram. Aqui a gente vai ter algumas situações em que o determinante fica o mesmo valor, né? E a primeira regra, a primeira propriedade é da matriz transposta. Se você tem uma matriz transposta, você sabe que o determinante da matriz original é o mesmo. Veja só, para a matriz A e a transposta dela ali do lado, você tem que o determinante das duas aqui é igual. Então, se você fizer a multiplicação ali das diagonais, você vai ver, vai ficar 1 e menos 2, 1 e menos 2, vai ficar menos 1 esse determinante. Combinação linear entre filas. Aqui a gente vai ter uma combinação linear, seria uma conta, né? uma soma ou multiplicação aqui entre as filas, e isso aqui também não vai alterar o valor final do determinante. Veja só no exemplo, a gente tem a matriz A e temos a matriz B. Se você analisar bem, a matriz B tem a segunda linha ali sendo uma combinação linear da primeira. Se você ver bem aqui, a gente tem que a linha 2 foi subtraída por 2 vezes a linha 1, né? Original lá era 3 e 4, daí a gente fez essa conta, né? Fez menos 2 vezes a linha 1 e ficou o valor 1 e 0. Se você fizer ali, então, 2 vezes 1 dá 2 e faz 3 menos 2, ficou 1. 2 vezes 2 ficou 4, 4 menos 4, 0. Então, se você identificar uma combinação linear aqui entre filas, você pode ter certeza que o valor do determinante não vai se alterar, vai ficar igual. Isso aqui é uma propriedade um pouquinho mais específica, né? Talvez caia em exercícios específicos para isso, né? E que vão pedir para você fazer talvez uma combinação linear e talvez pedir o determinante, mas é algo mais específico. Então, se você vê combinação linear entre filas, seja linha ou coluna, você vai ter sempre o determinante igual. Veja o cálculo aqui então do determinante. A gente tem 6 e 4 ali, né, fazendo a multiplicação das diagonais, e 2 e 0 para a matriz B. Conclusão, temos que o determinante de A igual a menos 2 e o determinante de B igual a menos 2. Não se alterou. Viram? Ficou igual. Então tá aí. Combinação linear entre filas não altera o determinante. Temos o determinante da multiplicação, e aqui é uma regrinha, né, para vocês guardarem, que é quando a gente tem o determinante de uma matriz vezes a outra, isso é igual à multiplicação do determinante da matriz A vezes a matriz B. Ou seja, se você fizer a multiplicação de duas matrizes e calcular o determinante, né? Lembra que multiplicação de matriz a gente tem que multiplicar linha por coluna, fazer a soma, e daí depois que você fizer isso, a matriz que você tem como produto, né, das duas, você calcular o determinante dela, vai ser o mesmo que fazer separado. O determinante de A, determinante de B, vezes multiplicando esses dois valores vai dar igualzinho. Então, essa é uma regra aí da multiplicação de determinantes, vai dar sempre igual. Então, se você multiplicar as matrizes antes e daí calcular o determinante, ou fizer separado, dá o mesmo valor. Então, tá ali a regrinha dessa equação aí
para vocês guardarem. Determinante que muda o sinal, né? Então a gente tem algumas regras que fazem com que o determinante mude de sinal. Isso também é bem útil, né? Vocês vão ver em alguns exercícios aí na apostila de vocês. Primeira propriedade é a troca de posição entre filas, ok? Imagina que a gente tem uma matriz e a gente inverte, pega uma linha e bota no lugar da outra. Isso é uma troca de posição. Por exemplo, vejam aqui a matriz A e a matriz B trocadas de posição. Você está vendo que a primeira linha foi para baixo e a segunda foi para cima. Então, isso é uma troca de posição e isso faz com que o nosso sinal do determinante inverta. Então, se era positivo, vai ficar negativo. Se era negativo, vai ficar positivo. Apenas isso. Agora, se você inverter uma linha ou uma coluna, tanto faz. Vai dar a mesma coisa. Então, é uma inversão de filas. Pode ser coluna, pode ser linha. Veja aqui que então a gente inverteu a linha 1, botou para baixo. E aqui o exercício obrigatório 2, que vocês vão achar aí na apostila de vocês, vai trazer esse conceito. Então, fiquem de olho que eles vão fazer exatamente isso, inverter uma das posições ali. Claro que tem outras coisas ali relacionadas a esse exercício que a gente vai fazer na aula de resolução de exercícios. Então, mas olha só, já está aí, né, a aplicação dessa propriedade. Então, vamos para a próxima. Propriedade da matriz inversa. Os determinantes das matrizes inversas são exatamente o inverso do valor do determinante da matriz. Então, se você tem ali a matriz A e a inversa dele, o determinante de A, ou o determinante da inversa de A, vai ser 1 sobre determinante de A, que é o inverso dele. Então, basicamente, o determinante vai ser o inverso, igual a matriz é a inversa dela. Beleza? Então, o que é inverso? É 1 sobre esse valor. Beleza? Se você tiver o valor, digamos que seja 5, 4, aqui é menos 2, né? Então, esse valor vai ser 1 sobre menos 2. Menos 2 é o valor da determinante normal aqui. Então, o determinante da matriz inversa vai ser 1,5, né? Negativo, porque a gente vai pegar e fazer o inverso daquele valor da determinante que era menos 2. Então, tá aí. Vamos para a próxima propriedade. Multiplicação por escalar. Aqui a gente vai observar que se a gente multiplicar uma linha ou uma coluna de uma matriz qualquer por um valor k escalar, qualquer valor, né? Pode ser 2, 4, menos 1. Se você pegar e multiplicar só uma linha ou só uma coluna por esse valor, no final é equivalente a você multiplicar o determinante pelo mesmo valor. Então vamos ver certinho aqui o que aconteceu com essas duas matrizes aqui. Então a gente tinha a matriz A original e na matriz B a gente multiplicou a primeira linha por 2. Então ficamos com 2 e 4. Já na matriz C, a gente pegou a primeira coluna, multiplicou por 2 também e deu 2 e 6. A gente então descobriu que nosso K, né, o valor que a gente está multiplicando, né, seria o escalar, é igual a 2. Aqui em cima trocou o circulado ali, mas não liguem que é a linha, beleza? Não é essa coluna aí 4, 4 está errado. Bom, determinante de B é igual ao determinante de A vezes K. Basicamente, se a gente sabe que está multiplicando por um escalar, a gente só multiplica daí o determinante de A por esse escalar e vai dar certo. Lembrando que isso aqui é para multiplicação de uma
coluna só ou uma linha só. Então, não é para multiplicar a matriz inteira. Ele está falando da multiplicação de um escalar só por uma coluna ou só por uma linha. Daí, no final, o teu determinante é só multiplicar pelo determinante de A e vai dar igualzinho. Faz sentido, né? Se vocês conferirem aí, vocês vão ver que vai dar exatamente essa propriedade aí, dá certinho. Então, veja só. Se a gente está multiplicando agora a matriz inteira, a gente tem outra regra. Então, se você agora pegar a matriz A, a mesma das anteriores, e transformar nessa matriz aí, 2, 6, 4 e 8, a gente está multiplicando toda a matriz por um escalar. E agora a regra já é um pouco diferente, não é como multiplicar só uma linha ou só uma coluna. A gente vai ter essa regra aqui, ó. Determinante de K vezes A, que é a multiplicação de A inteira, né? Se você vê isso aqui, um K é um valor escalar, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, qualquer valor, multiplicando por A, isso aqui quer dizer que você está multiplicando a matriz inteira, já não é só uma linha, não é só uma coluna, é a matriz inteira. Todos os valores foram multiplicados por 2, no caso ali, 1, 2, 3 e 4 virou 2, 4, 6 e 8. E o determinante que a gente vai ter dessa matriz nova, ele é igual a k elevado a n vezes o determinante da antiga. Então, k elevado a n, a gente tem que elevar esse valor de k, que é 2, né? Agora pelo tamanho da nossa matriz. O n, então, vai igual a 2, porque o tamanho da nossa matriz é 2 por 2. A gente vai pegar o n, que é o 2 ali, beleza? Então, elevando agora o k por 2. Não é só multiplicar, a gente tem que elevar, porque agora a gente está multiplicando toda a matriz por um escalar. Então, a gente tem essa regrinha aí também, olha só. Se você fizer as contas aí para conferir, você vai ver que vai dar menos 24 indo para a esquerda. Eu já botei o valor no negativo aqui, né? Porque vai para a esquerda, então para calcular o determinante, o que vai para a esquerda fica negativo, e daí a gente soma com o que foi para a direita, 16. O resultado desse determinante é menos 8. E daí, se você pensar, qual que era o nosso determinante lá anterior? A gente tinha que o determinante da matriz A era menos 2, correto? Então vamos colocar aqui na nossa equação. Ó, eu já coloquei ali 2, que é o K, elevado a 2, que é o nosso tamanho da nossa matriz, vezes o determinante de A. E vamos ver se vai dar menos 8. Tem que dar menos 8, né? 2 elevado a 2 vezes menos 2, que era o determinante antigo. 4 2 elevado a 2 dá 4, vezes menos 2 igual a menos 8. Então, bateu aí os resultados. Você vê que confere. Então, se aparecer algo do tipo aí, k vezes uma matriz, a gente vai precisar saber essa equaçãozinha aí. K elevado a n vezes o determinante da matriz vai ser o resultado da determinante nova, beleza? Vou trazer então aqui especificamente um exercício que já aplica essa equaçãozinha, a última que a gente viu, para vocês verem que é bem útil, né? Só corrigindo ali o exercício 1 dos obrigatórios que vocês têm aí, tá com erro de digitação, então vejam ali que tá se A é uma matriz quadrada de ordem 3 com determinante A igual a 3, e se K é um número real tal que, faltou, né, escrever determinante de K vezes A igual a 192. Então eu botei em verde ali o que está faltando para vocês completarem aí, para a gente poder fazer esse exercício. Então corrijam ali, só está faltando esse
determinante de K vezes A igual a 192. E ele pede qual que é o valor de K. Vamos tentar entender o que ele está falando. Ó, A é uma matriz quadrada de ordem 3. Opa, ordem 3, já sabemos que o tamanho N, né, é 3. Beleza? Legal. E daí ele fala o determinante dela. O determinante é A igual, determinante de A é igual a 3. E daí ele já dá o valor do determinante. Daí ele fala, temos um valor escalar K, né, um número real, tal que determinante de K vezes A igual a 192. E daí ele pede o valor desse K. Qual que é o valor que a gente multiplicou ali todos os valores da matriz e que deu esse determinante 192. Gente, só pegar aqui a equação, a última que a gente viu, e aplicar, não tem segredo. Vou trazer então a equação. Determinante de K vezes A igual a K elevado a N vezes o determinante de A. Essa é a última equação que a gente viu. Vou substituir então o determinante de K vezes A, ele falou que dá 192, a gente só não sabe o K. K elevado a 3, né, porque a gente tem a ordem dela, né, ele falou ordem 3, o tamanho então da nossa matriz é 3 por 3, ele falou o N. Então a gente só eleva aqui por 3 e o determinante de A antes de multiplicar pelo valor de K aí, pelo escalar, era 3. E daí é só continha aqui para frente. Vou passar o 3 dividindo lá para o outro lado. Vamos ficar com 192 dividido por 3, 64. K elevado a 3. O que elevado a 3 vai dar 64? Quem já sabe de cabeça aí. Você pode fazer assim também, colocando a raiz, né, cúbica dos dois lados. Você vai eliminar aquele elevado a 3, né? E a raiz cúbica de 64 é 4, né? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, é isso. Letra A. Letra A, então, é a correta aqui do exercício dos obrigatórios. E eu vou parando por aqui para não resolver todos e deixar para vocês fazerem o resto sozinhos, tentarem aí e depois corrigirem lá na aula de exercícios com o Diego. E eu me despeço, muito obrigado pela atenção e nos vemos na semana que vem.